Recebi os papéis do divórcio por e-mail enquanto ainda estava no deserto. 13 anos de casamento terminaram em um anexo PDF. Meu nome é Nathan, 42 anos, sargento do 82º Aerotransportado. Eu estava em Kandahar havia 4 meses quando Beck decidiu que não queria mais esperar. O assunto do e-mail dizia: "Vamos ser adultos sobre isso." A mensagem tinha apenas 3 frases. Ela já tinha dado entrada nos papéis, já tinha esvaziado nossa conta conjunta, já tinha colocado o novo namorado, Jeremy, morando na nossa casa em Spokane. Li o e-mail 2 vezes, fechei o laptop, tomei banho no chuveiro coletivo, vesti o uniforme pro turno, não falei nada pra ninguém. Quando voltei pro beliche naquela noite, respondi com uma palavra só: entendido. Foi isso. Sem briga, sem implorar, sem ameaças. Wilson, meu colega de beliche, percebeu que algo estava estranho. "Tudo certo, cara?" ele perguntou sem tirar os olhos do livro. "Tudo sim", respondi. "Coisas lá de casa." Ele assentiu e foi só isso. Militares sabem a hora de não insistir. A verdade é que eu não fiquei surpreso. 6 meses antes de embarcar, as coisas já estavam diferentes, coisas pequenas. Beck parou de perguntar como foi meu dia, começou a fazer hora extra no consultório onde atendia ligações, começou a ir para a academia 3 vezes por semana, mas nunca parecia cansada. Roupas novas, amigas novas que eu nunca conheci, senhas novas no celular. Eu não confrontei, não comecei a bisbilhotar mensagens, nem seguir ela por aí. Não sou assim. Mas também não sou cego. Então fiz alguns movimentos calados. Nada dramático, só medidas de segurança. Guardei documentos importantes num depósito do outro lado da cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa só com meu nome por causa do empréstimo dos veteranos, papéis dos benefícios militares. Também levei para o depósito o relógio do meu avô e a prataria antiga da minha mãe, coisas com valor sentimental. Abri uma conta separada em outro banco e comecei a mandar parte do meu salário para lá. Não o suficiente para ela notar, mas o bastante para eu não começar do zero se tudo desse errado. Na noite antes de embarcar, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Se cuida, tá?" Os olhos secos, como se estivesse se despedindo de um colega, não de um marido indo para a guerra. Eu devia ter percebido ali, mas parte de mim ainda queria estar errado. Não estava. O que ela não sabia é que eu já tinha me preparado para esse momento. E o que ela não entendia é que eu nunca começo brigas, mas eu termino todas. Conheci Beck num churrasco na casa de amigos em 2010. Eu estava de folga entre missões, ficando na casa do meu amigo Jason em Spokane. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem, mas acabou trabalhando no setor administrativo de um consultório odontológico. "Menos estresse", ela dizia. Casamos 8 meses depois. Beck dizia que se orgulhava do meu serviço, embora nunca tenha entendido de verdade. O pai dela era gerente de banco, o irmão era farmacêutico, ninguém militar na família. Ela perguntava quando eu ia arrumar um emprego de verdade, sem perceber que depois de 15 anos, o exército era a minha carreira, não algo temporário. Compramos nossa casa em 2014. Nada demais, mas era nossa. 3 quartos, quintal pequeno, bairro tranquilo. Só meu nome estava no financiamento por causa do empréstimo da VA. Mas coloquei o nome dela na escritura porque é isso que casais fazem. Compartilham. Meu pai morreu 1 ano depois do casamento. Ataque cardíaco enquanto limpava a neve. Minha mãe faleceu 3 anos depois. Câncer de pulmão, mesmo sem nunca ter fumado. Eles deixaram um dinheiro para mim. Não era muito, mas deu pra gente pagar as dívidas da faculdade da Beck e ainda ter uma reserva. Me alistei 4 vezes durante o casamento. 2 no Iraque, 2 no Afeganistão. Cada vez que eu voltava para casa, Beck parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se estivesse atuando num papel que não combinava mais com ela. Eu não aceitei ser esposa de militar. Ela me disse uma vez, quando falei que talvez fosse me alistar por mais 4 anos. Tô cansada de ficar sozinha o tempo todo. Eu entendi de verdade.
Mas o exército era o único lugar onde eu sentia que realmente pertencia. Eu era bom no que fazia, as pessoas contavam comigo. Em 2019, as coisas começaram a mudar aos poucos. Beck ficava irritada quando eu ligava nas noites das amigas. Começou a falar da amiga Melissa, que se divorciou e agora estava vivendo a melhor fase da vida. Começou a dizer que a gente nem tinha mais nada em comum. Sugeri terapia de casal. Ela disse que a gente estava bem, só passando por uma fase. Depois vieram as noites em que ela saía do trabalho mais tarde, os fins de semana com amigos que eu nunca conheci, as roupas novas, a matrícula na academia que quase não usava. Eu devia ter perguntado o que estava acontecendo. Mas não é assim que eu lido com as coisas. Nunca foi. Meu pai me ensinou a pensar antes de falar, a ter certeza antes de agir. Então eu observei e me preparei em silêncio, porque meu instinto dizia que algo estava vindo. E nessa vida, você aprende a confiar no seu instinto. 2 semanas depois do e-mail do divórcio, eu estava no refeitório quando meu celular vibrou. Notificação do aplicativo do banco. Outro saque, $8.500, quase tudo o que restava. Coloquei o garfo na mesa e abri o app. O saldo da conta conjunta estava em R$ 212,37. Nossas economias, R$ 47.000 que juntamos durante anos, sumiram completamente. Transferido para uma conta que eu não conhecia. Murphy, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Notícia ruim? Tranquei o celular. Não, só coisa de conta. Naquela noite, liguei para o banco do centro de chamadas da base. Descobri que Beck estava tirando dinheiro havia semanas, de pouco em pouco, depois valores maiores. As grandes transferências começaram no dia seguinte ao meu embarque. Desliguei e fiquei um tempo parado no corredor, olhando os caras rindo, ligando para os filhos, para as esposas, para os pais. A vida normal acontecendo ao redor enquanto a minha desmoronava. Foi aí que o Wilson me encontrou. Alvarez disse que você parecia ter visto um fantasma no jantar. Ele falou: "O que houve?" Eu não costumo contar coisas pessoais, mas o Wilson já tinha me ajudado numa situação feia em Kandahar. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e colocou o namorado para morar na nossa casa. Eu disse. Mandou os papéis do divórcio enquanto eu estava em patrulha na semana passada. Wilson não veio com aquelas frases prontas. Não disse, sinto muito, nem isso é difícil, nem você vai achar alguém melhor. Ele só perguntou, qual o seu plano? Ainda não sei, respondi. Ele assentiu. Se precisar de algo, me fala. Aquela noite, não consegui dormir. Peguei meu laptop e entrei no nosso sistema de segurança residencial, algo que Beck provavelmente esqueceu que eu podia acessar de longe. As câmeras mostravam uma caminhonete estranha na garagem, um homem que eu nunca tinha visto passeando com o nosso cachorro, usando minha caneca, vestindo meu moletom do Seahawks, e lá estava Beck, rindo na cozinha que eu mesmo reformei na última licença. Algo mudou dentro de mim. Não era raiva exatamente. Era algo mais frio, mais claro. Fechei o laptop e peguei o celular. Fiz uma lista. Ligar pro James, amigo do exército que virou advogado. Ver as regras do empréstimo da VA. Falar com o sargento sobre licença de emergência. Revisar os papéis do refinanciamento da casa. Algo que Beck comentou por alto no ano passado. Verificar a segurança das minhas contas da aposentadoria militar. Eu não me sentia mais triste, nem com raiva. Eu me sentia focado, como se estivesse planejando uma missão. Agora não era sobre emoção, era sobre estratégia. Às 5 horas antes do meu turno, mandei um e-mail para o James com um assunto. Preciso de ajuda legal, discreto e urgente. A resposta veio 1 hora depois. Me liga, linha segura. Quando desliguei, eu já sabia exatamente o que fazer. Não precisava gritar, não precisava ameaçar, nem mesmo precisava encarar ela. Eu só precisava esperar, observar e deixar que as próprias ações dela virassem uma armadilha.
2 meses depois, eu estava de volta ao solo americano. Não avisei Beck que estava voltando, não liguei, não mandei mensagem, só me hospedei num motel no centro de Spokane com outro nome e entrei em contato com James. Nos encontramos num restaurante a uns 16 quilômetros da cidade. Você tá acabado, ele disse sentando na cabine. Tô me sentindo assim mesmo, respondi. James me entregou uma pasta. Tá tudo aqui. Escritura da casa, documentos do empréstimo, extratos bancários e isso aqui. Ele puxou um papel separado. Encontrei algo interessante quando estava vendo suas finanças. Era um pedido de refinanciamento com a minha assinatura, só que não era bem a minha assinatura. Alguém tentou copiar, mas errou nos detalhes. A letra do meio estava errada e o traço não era o meu. Foi a Beck que fez isso? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. James assentiu. 3 meses atrás. Usou o valor da casa para tirar $30.000. Sua assinatura é obrigatória porque o empréstimo da VA tá só no seu nome. Falsificou minha assinatura, fez um empréstimo em cima da casa, depois esvaziou nossas contas e pediu o divórcio. Eu disse, tá ocupada. E tem mais, James falou. Ela colocou o namorado como co-signatário e ele tem ficha criminal, 2 multas por dirigir bêbado e um golpe em 2019. Respirei fundo. Quais são minhas opções? Várias, disse James, mas primeiro você tem que decidir o que quer. Pensei um pouco. Quero o que é meu por direito e quero que ela entenda as consequências. James sorriu. Então vamos fazer assim. No dia seguinte, passei de carro em frente à nossa casa. O caminhão do namorado não estava, mas o carro da Beck sim. Estacionei mais abaixo na rua e observei por um tempo. Pensei em bater na porta, encarar ela, mas esse não era o plano. Em vez disso, fui ao banco, falei com o gerente que cuidou do refinanciamento, mostrei minha identidade militar, a assinatura real na minha CNH e os documentos falsificados. O rosto dele ficou branco. Vou precisar informar isso imediatamente. Entendo, eu disse. Já fiz um boletim de ocorrência. Naquela noite, recebi uma mensagem da Beck. Com quem você falou no banco? Jeremy disse que alguém estava fazendo perguntas. Não respondi. No dia seguinte, fui ao cartório da cidade, entrei com os papéis contestando o refinanciamento por fraude e registrei um aviso legal de que nenhuma mudança na casa podia ser feita sem minha presença. 2 dias depois, Beck ligou. Deixei cair na caixa postal. Nathan, a gente precisa conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você tá fazendo? Se isso é por causa do divórcio, a gente pode resolver como adultos. Como adultos. As mesmas palavras do e-mail dela. Ainda assim, não respondi. James me ligou naquela tarde. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento e tem mais. O namorado da sua esposa tem andado com sua caminhonete, certo? Aquela no seu nome? Sim. Hoje de manhã ele foi parado. Tava dirigindo com a habilitação suspensa por causa daquelas multas. A polícia apreendeu o veículo ótimo, eu disse. E encontraram umas coisas curiosas na caminhonete. Talões de receita médica do consultório onde a Beck trabalha, e não estavam em branco. Fechei os olhos. Ela tá roubando talões de receita médica? Parece que sim, a polícia tá investigando. Desliguei e fiquei sentado na beira da cama do motel. Isso estava indo mais longe do que eu imaginava. Parte de mim quis ligar para Beck, avisar ela. Velhos hábitos, mas aí lembrei das imagens das câmeras de segurança. Minha casa, meu cachorro, minha vida, entregues como se não valessem nada. Agora esse era o caminho. Não dava para voltar atrás e sinceramente eu nem queria. No dia seguinte, encontrei o investigador de fraudes do banco. O nome dele era Thompson, baixinho, com olhos cansados e uma mancha de café na gravata. Isso acontece mais do que você imagina, ele disse, espalhando os papéis na mesa. O cônjuge vai para a missão, o outro vê uma oportunidade. E agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas tem um problema. Parte do dinheiro já foi usado. Quanto? Cerca da metade.
$14,600. Me inclinei para frente. Para onde foi esse dinheiro? Thompson hesitou. Não devo compartilhar essa informação. É minha casa. Meu nome foi falsificado. Meu dinheiro foi roubado. Ele assentiu devagar, depois virou a tela do computador para mim. Essas são as transferências feitas da conta do refinanciamento. Olhei a lista. Várias transferências para alguém chamado Daniel Spencer. Não era Jeremy. Era outro nome que eu nunca tinha ouvido. Quem é Daniel Spencer? Perguntei. Thompson deu de ombros. Não é do meu setor, mas você deveria pedir para o seu advogado intimar esses registros. Liguei para o James assim que saí do banco. Daniel Spencer, ele repetiu. Deixa eu fazer uma checagem. 1 hora depois ele me ligou de volta. Achei. Daniel Spencer é corretor de imóveis, especializado em vendas rápidas, negócios em dinheiro. Ela estava planejando vender nossa casa, eu disse. A ficha caiu como um soco no estômago. Parece que sim. Os depósitos provavelmente eram sinal para ele começar a anunciar. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Spencer já fez negócios com Jeremy Ryan antes. Jeremy Ryan é o namorado da sua esposa, né? Sim. Eles fecharam 3 vendas juntos nos últimos 2 anos. Me sentei num banco de praça tentando entender tudo. Então não era só Beck me deixando por outro cara. Era o quê? Um plano armado? Talvez, James respondeu com cuidado. Pesquisei sobre o Jeremy Ryan. Ele tem um padrão. Se envolve com mulheres que estão se divorciando ou com maridos fora em missão. Achei 3 casos até agora. Em cada um, a casa da mulher é vendida por um valor bem abaixo do mercado para algum cliente do Spencer. Ryan ganha uma parte, depois ele vai embora. E a Beck, ela sabia disso? Difícil dizer. Talvez ela também tenha sido enganada, ou talvez fizesse parte. Passei a mão no rosto. Isso não era mais só sobre a Beck me trair. Era algo maior, algo planejado, e outras famílias de militares tinham sido vítimas. O que a gente faz? Perguntei. Já contatei a divisão de crimes financeiros do FBI, disse James. Isso envolve mais de um estado, pessoal militar e empréstimos VA. Eles estão interessados. Naquela noite, fiquei no quarto do motel com uma cerveja, pensando em tudo. Será que Beck me enganou durante todo o casamento? Ou será que foi pega no golpe do Jeremy? Será que isso ainda importava? Meu celular vibrou. Beck de novo. Nathan, por favor me liga. O banco falou algo sobre fraude e o Jeremy foi preso dirigindo sua caminhonete. Fiquei olhando a minha mensagem por muito tempo, então escrevi: Quem é Daniel Spencer? Os 3 pontinhos apareceram. Ela começou a digitar, parou, digitou de novo, parou. Finalmente, não sei do que você está falando. 14.600 eu escrevi. Várias transferências. Anúncio da casa? 10 minutos sem resposta. Depois, não é o que você está pensando. Desliguei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, James me ligou. O FBI quer te encontrar. Eles estão investigando o Ryan e o Spencer há meses. Você não é o primeiro, mas pode ser o caso que vai abrir tudo. Pela primeira vez desde o e-mail do divórcio, senti algo parecido com satisfação. Não porque meu casamento acabou, mas porque a verdade finalmente estava vindo à tona. Me encontrei com os agentes do FBI no escritório deles em Spokane, agente Patel e agente Donovan. Eles gravaram meu depoimento, pegaram cópias de todos os documentos que James e eu juntamos. Seu caso ajuda a mostrar um padrão, explicou Patel. Mostra a intenção, organização, transforma isso em conspiração e não casos isolados. E a Beck? Perguntei. Minha esposa, ex-esposa. Os agentes se entreolharam. Ainda estamos avaliando o nível de envolvimento dela, disse Donovan com cautela. Ela já falou sobre dificuldades financeiras, pressão para vender a casa? Pensei. Ela vivia dizendo que a gente era pobre por causa da casa, que deveríamos nos mudar para algo menor. Eu não via necessidade. As prestações do financiamento estavam sob controle com meu salário. Patel anotou. Quando isso começou?
Uns 6 meses atrás, mais ou menos quando deve ter conhecido o Jeremy. E o refinanciamento? Perguntou Donovan. Nunca falou disso comigo. Falsificou minha assinatura enquanto eu estava em missão. Eles fizeram mais perguntas, anotaram mais coisas. Quando terminamos, Patel me deu o cartão dela. Vamos entrar em contato. Por enquanto, não confronte sua esposa nem o Ryan. Precisamos montar o caso com cuidado. Assenti. Entendido. Naquela noite, dirigi até nosso bairro de novo. Estacionei na rua da nossa casa. O caminhão do Jeremy estava lá. Parece que saiu do pátio da polícia. O carro da Beck não estava. Meu celular vibrou. Mensagem da Beck. A gente precisa conversar pessoalmente. Me encontra no Riverfront Park amanhã. Cale Patamone. Mostrei a mensagem pro James no café da manhã do dia seguinte. Não vá, ele aconselhou. Nada de bom pode sair disso agora. Eu não vou, respondi. Mas quero saber o que ela vai fazer hoje, achando que vou encontrar ela. Dirigimos até nossa casa às 9h30 da manhã. Estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45, Beck saiu, entrou no carro e foi embora, em direção ao Riverfront Park. E agora? Zrenia James perguntou. Agora a gente espera, eu disse. 20 minutos depois, um carro parou. Tinha o logo de uma imobiliária na porta. Daniel Spencer. Jeremy saiu para cumprimentar ele. Eles conversaram na entrada da casa, depois entraram. Devemos seguir eles? Zrenia James perguntou. Balancei a cabeça. Não precisa. Instalei câmeras de segurança no ano passado, dentro e fora. Elas salvam tudo na nuvem. James sorriu. Você não tinha contado isso. Nunca teve motivo, eu disse, pegando meu celular. Abri o app de segurança e virei a tela para James ver. Spencer e Jeremy estavam na nossa sala. Spencer tirava fotos. Jeremy apontava os detalhes da casa. Aumentei o volume. Devemos anunciar até o fim da semana, Spencer dizia. Já tenho um comprador interessado. Dinheiro à vista, como sempre. Quanto? Zrenia Jeremy perguntou. $4.20? A gente anuncia por $4.70. Eles oferecem $4.20. Todo mundo sai ganhando. E o marido? Beck diz que ele tá dando problema. Spencer fez um gesto com a mão, como se não importasse. Militar é tudo igual. Falam muito, mas tem missão, responsabilidade. Vai aceitar um acordo só para acabar logo com isso. Olhei para James. Tá pegando isso? Ele já estava gravando a tela com o celular, cada palavra. Enviei o acesso da câmera para a agente Patel com uma mensagem curta. Acontecendo agora, 30 minutos depois, nossa casa estava cercada por carros do FBI. Assisti de longe enquanto os agentes levavam Spencer e Jeremy algemados. Meu celular tocou. Era a agente Patel. Pegamos eles no vídeo falando do golpe, ela disse. Também conspiração, fraude bancária e tentativa de venda ilegal. Vamos precisar de uma declaração oficial sua. Claro, eu disse. E a senhora Briggs? Sua esposa acabou de chegar. Ela está abalada. Olhei para o fim da rua. Beck estava parada no nosso jardim com as mãos no rosto, vendo os agentes levando caixas com documentos da nossa casa. O que vai acontecer com ela? Zrenia perguntei. Depende. Patel respondeu. Do que ela sabia e do que você quer. Fiquei olhando Beck por um tempo. 13 anos de casamento. Bons anos no começo. Antes de tudo virar isso. Só quero o que é certo. Eu disse por fim. O processo federal foi rápido. Jeremy e Spencer aceitaram acordos, entregaram outros envolvidos num esquema que pegava famílias militares em 3 estados. Beck disse que não sabia do plano maior. Disse que Jeremy tinha convencido ela de que eu escondia dinheiro e que ia abandonar ela sem nada. Disse que a ideia do refinanciamento foi dele, ela só foi junto. Talvez fosse verdade. Talvez não. De qualquer jeito, ela aceitou um acordo. Devolver todo o dinheiro roubado, abrir mão da casa e da minha aposentadoria militar, assinar uma confissão sobre a falsificação. Em troca, eu não processei ela. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquele e-mail de Kandahar. Sem culpa. Fim limpo.
considerando tudo. No dia em que os últimos papéis foram assinados, recebi uma ligação da agente Patel. Jeremy Ryan foi condenado hoje. 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Spencer pegou 12. Achei que você gostaria de saber. Obrigado, eu disse. Tem mais uma coisa, ela acrescentou. Achamos provas de que eles fizeram isso com outras 11 famílias militares. Seu caso ajudou a montar o padrão. Essas famílias talvez consigam o dinheiro de volta por sua causa. Depois que desligamos, fiquei sentado na varanda do meu apartamento alugado, vendo o pôr do sol, pensando nas outras famílias, outros homens que foram para a missão achando que suas casas e casamentos estavam seguros só para voltar para um vazio. Eu nunca planejei ser o cara que derrubaria o esquema de Jeremy e Spencer. Só queria o que era meu, mas às vezes as coisas acontecem de forma inesperada. Meu celular vibrou. Mensagem da Becky. Eu nunca quis que acabasse assim. Não respondi. Não tinha mais o que dizer. 1 ano depois, vendi a casa. Não conseguia mais viver lá. Muitas lembranças, muita traição entre aquelas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma cabana pequena perto de Missoula, Montana. 2 quartos, 10 acres de terra, um riacho atrás, nenhum vizinho por quilômetros. Me aposentei cedo do exército. 20 anos era suficiente. Já tinha dado tudo. Adotei um cachorro, pastor alemão chamado Scout. Comecei a fazer carpintaria para os vizinhos da região. Nada chique, mas ocupava minhas mãos e pagava as contas. Minha aposentadoria militar cobria o resto. Às vezes eu pensava na Becky. Me perguntava onde ela estava. James ouviu dizer que ela voltou para a cidade natal no Oregon, trabalhando de novo num consultório dentário. Recomeçando, acho. Eu não sentia mais raiva. Nem sentia muita coisa sobre ela, para ser sincero. Ela fez as escolhas dela, e eu fiz as minhas. Uma noite, recebi uma carta de uma mulher em Fort Worth. O marido dela estava na marinha, em missão, quando Jeremy e Spencer tentaram aplicar o golpe nela. O FBI deu meu nome como parte do caso. Você não me conhece, ela escreveu, mas salvou nossa casa. Obrigada por lutar quando teria sido mais fácil desistir. Li 2 vezes. Depois prendi a carta na geladeira. Em alguns dias, quando o silêncio era demais, ou as lembranças machucavam, eu olhava para aquela carta e lembrava que algo bom saiu de tudo isso. A última vez que soube, Jeremy ainda estava preso. Spencer também. O sistema funcionou, dessa vez. E eu estava seguindo em frente. Um dia calmo de cada vez. Construindo algo novo. Algo que ninguém podia roubar, falsificar ou trair. Algo que era só meu.